às vezes até grave, né? O órgão que mais sofre com o uso dos hormônios é o coração. E as pessoas se preocupam muito com o fígado e o rim, Isso. cara, o coração. E assim, às vezes você tem uma pessoa que ela já tem uma tendência de ter um hematócrito alto, como a Ianca falou, né, da viscosidade do sangue. E aí ela usa hormônios. E aí ela não vai sentir que o sangue está mais viscoso, mas ele vai estar. Então aí quando ele vai fazer exames, vê que o hematócrito está muito alto. Então você vai ou entra com alguma medicação, ou existem casos que vai para sangria, né? Tirar sangue mesmo, porque a situação está bem complicada. Então, essa viscosidade atrapalha o fluxo sanguíneo, o coração precisa trabalhar mais para mandar sangue para o corpo, né? Além da hipertrofia cardíaca que acontece também com o uso dos hormônios. E falando em hormônios, falando em suplementação, tem um quadro que tem sido cada vez mais comum, principalmente nas emergências, assim, os médicos que trabalham em emergência, que são doses altíssimas de vitamina D, né? Então a gente vê doses que ultrapassam qualquer limite que a gente possa imaginar de vitamina D. Então você faz uma hipervitaminose e essa hipervitaminose ela causa danos ao nosso corpo, de mal-estar até desmaios, até sobrecarga em órgãos. E como vocês têm visto isso, assim, não só da vitamina D, mas também da vitamina D, com esse uso abusivo de substâncias globais, não necessariamente só hormônio. O problema das pessoas é suplementar sem verificar como está por dentro. Então, antes de suplementar vitamina D ou outra suplementação, é interessante a gente fazer um exame bioquímico para saber se está precisando a suplementação ou não. Eu vejo hoje assim, não sei se vocês concordam, eu vejo muito dois perfis bem antagônicos de profissionais. Alguns que dizem que nada disso funciona, que tem que ser a coisa bem básica e bem raiz e acabou. E outros que usam em excesso, que tudo se resolve com suplementação e pronto. E na verdade não, a gente precisa de um olhar mais criterioso, porque nós vamos ter indicações de tratamento com uso de hormônios, com uso de anabolizantes. Então assim, a gente tem critérios, tem todo um estudo científico que nos dá esse suporte para que façamos tratamento com o uso de anabolizantes, e tem outras finalidades que nem sempre aí o uso vai ser, vamos dizer assim, bem executado. A gente não está aqui para julgar, mas está para fazer esse alerta, né, ao público que nos vê, dessa conscientização, porque eu também vejo muitas mulheres, por exemplo, que chegam com a indicação do ginecologista de fazer uma reposição hormonal por conta de sintomas intensos de menopausa, mas que ficam com medo porque escutaram em algum momento que reposição hormonal causa câncer. E a gente precisa ter esse conhecimento atualizado, de explicar a indicação dos hormônios, de mostrar que não há aí um fator de risco inerente naquele indivíduo que está ali na nossa frente, para educá-la do ponto de vista da saúde. Mesmo nós como psiquiatras, a gente precisa ter esse olhar mais amplo de outras especialidades para educar o paciente. Eu acho que é muito do dia a dia fazer essa leitura. E se a gente for olhar aí também sarcopenia, então idosos, né, com prejuízo já da musculatura, a gente vai fazer mão de creatina, vai fazer mão de anabolizantes para fazer estimular essa musculatura a não ser perdida por completo. Então é importante que o profissional da saúde, seja ele qual for, mas que esteja diante do público no dia a dia, ele busque conhecimento, ele busque se atualizar para poder propor, né, estratégias de tratamento seguras para os nossos pacientes. E a gente está chegando aqui já na parte das perguntas. Só falando rapidinho Fique à sobre o que vontade. você falou, até para o pessoal entender. A gente tem o trabalho de terapia de reposição hormonal, né? Que é algo que é válido, é importante, principalmente quando a pessoa ela já tem um quadro, né, de sofrer com essa deficiência hormonal, seja em homens ou seja em mulheres. E a gente tem as dosagens em altas quantidades, que aí vai ser outra coisa, né?
gente sabe que existem muitos benefícios em relação à terapia de reposição hormonal, na prevenção de doenças, pode ser bom para o coração, pode ser bom para o cérebro, porém o abuso de substâncias é que é um grande problema. Hoje em dia, para ter acesso a hormônios em altas quantidades, é difícil. Às vezes você não consegue comprar na farmácia sem uma prescrição médica. E normalmente você compra em grandes quantidades. O então, ideal era esse, né? É. Esse é o ideal, que só com a receita, mas tem pessoas que conseguem sem ela. Mas o quadro ele se agrava mais, porque aí as pessoas elas compram em laboratórios, a gente chama de laboratório underground. Então, algumas pessoas se juntam, formam um laboratório e eles preparam, né? Formulam e faz aquele hormônio ali. Então é mais fácil você ter acesso a esses hormônios. Pode ter hormônio ali? Pode. Mas pode ter qualquer outro tipo de coisa? Pode também. Sim. Então, além de se expor ao risco de utilizar em grandes quantidades, se expõe ao risco de utilizar um tipo de substância que muitas vezes você não sabe a procedência. Perfeito. E a gente iniciar aqui as perguntas, né? Esse contato com o público. E a gente